Olá pessoal, e a partir de hoje nós vamos apresentar para vocês, junto com a Asbram, alguns zootecnistas do ano de alguns estados que trabalham especificamente com nutrição mineral, nutrição proteica, proteica energética, tá? Que estão ligadas aí às empresas, né, associadas à Asbram. E nós vamos começar com uma figurinha conhecida aqui do canal Agroverdades, que é o competentíssimo zootecnista Pedro Veiga, que foi homenageado zootecnista do ano pelo estado de Goiás. Olá pessoal, estamos aqui, voltando aqui os vídeos aqui no canal Agroverdades. Hoje nós estamos aqui, temos o prazer de receber aqui o Dr. Pedro Veiga, que é gerente global de tecnologia da Nutron Cargill, tá? Para a pecuária de corte. Não sei se é exatamente esse o cargo, mas o que importa é que o Pedro, esse ano, ele foi escolhido como zootecnista do ano no estado de Goiás. O Pedro é um colaborador assíduo do canal Agroverdades. Quando a gente quer ouvir o que tem de mais novo na parte de suplementação mineral, suplementação proteica energética, Pedro é uma das pessoas que a gente sempre lembra e traz aqui no canal. Primeiro, Pedro, eu gostaria de primeiro te parabenizar, dizer que a escolha não poderia ser melhor. A gente sabe o quanto de pessoas competentes que tem no estado de Goiás, de zootecnistas competentes, mas te homenagear com certeza não é mais do que a obrigação de todos nós zootecnistas de nos alegrarmos, porque você é um exemplo para todos nós, mas principalmente para os mais jovens que querem trilhar o caminho da produção animal sustentável aí. Então, te parabenizo do fundo do meu coração, dizer que eu fico extremamente satisfeito de ver o seu nome ser indicado aí pelo estado de Goiás. E gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, de quando você começou como zootecnista e hoje, como que você vê, né, a atuação do zootecnista na pecuária de corte brasileira. Bom, professor, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, por estar aqui no Agroverdades mais uma vez. É um canal que tem desempenhado um papel importantíssimo aí na pecuária brasileira. Obrigado pelas palavras, realmente foi um prazer muito grande receber essa homenagem da ABZ. Não é um prêmio meu, né? É um prêmio de um grande time, de várias pessoas que me ajudam, que me ajudaram ao longo da minha jornada aí. Então, me lembro aqui desde os professores lá do Departamento de Zootecnia, lá de Viçosa, os colegas e amigos, né, que eu fiz aí em várias regiões do Brasil, a turma aqui da Cargill Nutron, a gente não é ninguém sozinho, né, todo o trabalho é um time junto, então esse prêmio é de todos nós, né, não só meu, então fico muito feliz aí com a homenagem. Bom, professor, então, essa parte de suplementação de bovinos no Brasil, nutrição, é um ramo extremamente importante, né? A gente sabe muito bem disso, é chover no molhado falar das potencialidades que o Brasil tem do ponto de vista de produção de carne bovina, é um dos poucos países aí no mundo que tem potencial ainda muito grande de crescimento. A gente tem visto uma adoção tecnológica crescente nos últimos anos, últimas décadas, né? E se a gente fizer um histórico aí bem rápido da nutrição, a gente tendo como foco produção a pasto, que é a grande realidade do Brasil, embora o confinamento tenha crescido bastante também, mas hoje representa uma parcela ainda pequena, né? O confinamento hoje, na minha visão, é importantíssimo para a gente intensificar sistemas produtivos, produzir um animal de melhor qualidade, etc. A gente focar no pasto, a gente vem de uma época que não se utilizava nada, né? Se a gente voltar lá no início, quando as fazendas eram
abertas no Brasil aproveitavam muito a fertilidade natural dos solos, muita matéria orgânica presente no solo, né, por anos e anos de material sendo depositado. Então, época do famoso capim colonial, dos pânicos, né, lá no início, praticamente não se utilizava nada. Depois, o pessoal começou a usar só sal branco, né, até hoje, uns ainda existem, né, nesse modelo ultrapassado, mas enfim. Depois passaram a utilização dos suplementos minerais, né, já completos, com microminerais, vitaminas, etc. E mais recentemente, década de 80, final da década de 70, as misturas múltiplas ou os suplementos múltiplos, proteico-energéticos, é um papel fundamental desempenhado pelo nosso grande mestre e amigo, professor Mário Paulino, que mudou principalmente a nutrição de bovinos a pasto, né, especialmente na época seca do ano. E aí, mais recentemente, a gente vê uma evolução grande também, né, diferentes aditivos, dosagens. Então, a gente fala de ionóforos, de probióticos, de pré-bióticos, de pós-bióticos, trabalhos sendo desenvolvidos na área de enzimas, óleos essenciais. Então, uma gama muito grande de tecnologias que surgiram e que cabe a cada técnico, a cada produtor, ter o discernimento para entender o que de fato funciona, em que situação que funciona. Mas é uma área que tem evoluído muito. A gente sabe que regiões tropicais, os animais eles apresentam carências nutricionais importantes se a gente não fornecer esses suplementos, né, de acordo com a região, de acordo com a época do ano, de acordo com a meta de desempenho que a gente quer por categoria. Mas hoje a gente vê fazendas aí com desempenhos zootécnicos extraordinários, né, tanto do ponto de vista reprodutivo, tanto do ponto de vista de ganho de peso. Se a gente olhar aí o que o Brasil evoluiu em relação a animais abatidos jovens, é uma coisa absurda, né? Ainda temos muito espaço para evoluir, né? Se a gente pegar aí o volume de suplemento produzido no Brasil, tendo um Asbran como uma referência aí e o rebanho brasileiro, a gente chega naquele número emblemático de que 50% do rebanho brasileiro é suplementado corretamente, né? Se a gente fizer a conta do tamanho do rebanho e o volume de suplemento produzido, o que seria o que o animal demandaria de suplementação ao longo do ano, a gente chega a essa conta de aproximadamente 50%, ou seja, ainda temos 50% que precisa ser melhor suplementado. Então não é à toa que grandes empresas de nutrição estão presentes no Brasil, né? Grandes multinacionais, empresas nacionais, regionais, é um mercado muito grande, muito pulverizado, de muita oportunidade, mas que desempenha um papel fundamental, né? A gente brinca que o animal precisa de pasto em quantidade e qualidade, uma suplementação correta, né? Seja ela mineral, proteica energética, etc. E então é uma área fascinante, uma área que eu sou apaixonado por ela, que ainda temos muito por descobrir, né? Às vezes a gente acha que a gente já sabe de tudo, mas muito pelo contrário, ainda tem muita coisa ainda para a gente evoluir. Mas é uma área que tem atraído bastante atenção, uma demanda muito grande por profissionais para atuar nesse mercado, e que daria para a gente falar o dia inteiro aqui sobre as suas características, né? Tanto do ponto de vista, como eu disse, de pacotes tecnológicos, mas principalmente a adoção no dia a dia na prática. A gente tem visto aí muitas barreiras ainda, vamos falar assim, para uma suplementação correta, né? Então dá para a gente entrar em vários desses pontos aí, se a gente puder entrar nisso aí depois. Pedro, eu vou chamar de Pedro aqui, eu não vou ser mais informal, né? Claro. A gente observa assim, né, que você mostrando a importância, né, e os estudos eles estão relativamente, quer dizer assim, a importância de suplementação mineral, vitamínica, suplementação proteica energética, isso já está, a importância, você ainda tem muito o que ajustar, mas o básico já tem assim muito tempo que a gente sabe que precisa. Tem muita gente fazendo isso, que se você quiser conhecer como isso funciona, tem inúmeras fazendas que fazem, mas 50% do rebanho ainda está sendo tratado com algum nível de negligência
vamos dizer assim, nutricional. É, o que que, por que é que você acha que no Brasil ainda tem pessoas que ainda conseguem se manter numa condição dessa, quer dizer, com um nível de utilização de tecnologia muito baixo, tá? E o que é que a gente precisa fazer para a gente ter pelo menos uns 90% aí das propriedades utilizando pelo menos o básico. Eu acho que a gente pudesse dizer assim, pelo menos a suplementação mineral está minimamente ajustada. Qual seria o caminho que a gente precisa de percorrer ainda para chegar nesse nível? Veja bem, eu acho que são diferentes aspectos. O primeiro, eu acho que o pecuarista ele tem que entender e acreditar que a tecnologia ela tem um custo-benefício favorável. No Brasil, infelizmente, a maioria ainda da pecuária, né? Isso até é chato falar, mas é a verdade, né? E a gente precisa encarar a verdade como ela é, não como a gente gostaria que fosse. Mas a maioria dos pecuaristas ainda da pecuária tem uma gestão muito amadora, né? Ou seja, tem pouco controle dos sistemas de produção. A gente tem visto uma evolução muito grande nessa questão de gestão, né, nos últimos anos. Antigamente não tinha muito pouco número, hoje a gente já começa a ter um volume um pouco maior de pecuarista com essa preocupação, mas a maioria aí, muitos falam 90%, 85%, ainda tem uma gestão muito amadora. Então enxerga muito custo, né, e não custo-benefício da tecnologia. A partir do momento que você não consegue mensurar, né, uns indicadores importantes, fica difícil você avaliar como que a tecnologia está te trazendo retorno. Então o pecuarista ele vê muito o desembolso, né, quanto que ele está gastando. Então ele fica um pouco reticente em adotar uma suplementação correta, porque ele vê muito desembolso, né? Então eu acho que passa por uma conscientização, embora isso tenha acontecido ao longo dos anos. Assim, é um negócio até esquisito a gente estar falando disso, né? Porque é uma coisa tão básica, que é fornecer suplementação, e a gente falar que ainda tem 50% que ainda negligencia, como você bem colocou. Então, acho que isso passa muito por melhoria de gestão, sabe, Nilman? Porque a partir do momento que eu tenho uma gestão muito deficiente, deficitária, eu não consigo enxergar o benefício, eu começo a focar muito em custo, só no desembolso, eu não consigo enxergar mais longe. Então, você vê fazendas por aí pelo Brasil afora com pasto degradado, o cara não tem estrutura de coxo, o coxo dele tá inadequado, não tem espaçamento de coxo, a estrutura dele tá caótica do ponto de vista de cerca. Então esse cara ele tá numa zona ali muito muito básica ainda, né, que ele não consegue, é um círculo vicioso que ele não consegue sair dele. A partir do momento que a gente vai melhorando tecnicamente a propriedade, o pecuarista começa a enxergar que tecnologia tem sim um retorno garantido, a gente começa a ver uma adoção de uma suplementação. Não vou falar de suplementação, mas de nutrição de uma forma geral, né? Porque o suplemento é só uma fração mínima da dieta do animal no pasto, né? O principal fator é o pasto. Então, acho que essa suplementação ela tem que estar muito bem casada com o manejo de pasto profissional, que é realmente adequar a oferta de forragem para o tipo de animal que eu tenho para a época do ano, né? E quando a gente fala de manejo de pasto, muita gente pensa, medir a altura de entrada, a altura de saída, ir lá cortar o capim, pesar. Não, não é só isso, né? Quando a gente fala de manejo de pastagem, é desde o básico, é corrigir a base, ou seja, fazer correção de solo, fazer fertilização do pasto, né, de acordo com as metas de produção, divisão, né, de pastos menores em pastos maiores, em pastos menores, prover água de qualidade. Então, são coisas assim que são muito básicas, mas que hoje requerem um investimento relativamente grande. A agricultura que tem avançado em área de pecuária, para mim, está trazendo uma mudança muito grande na forma como o pecuarista enxerga o negócio dele, porque se ele não se ele não tiver uma produção compatível, ele vai simplesmente arrendar a área dele para soja, para eucalipto, para cana, seja lá o que for. Então esse avanço da agricultura, né, sistemas de integração, tem trazido uma visão um pouco diferente.
E vai ter pecuarista, Nil, na minha opinião, que eles são realmente muito refratários ao uso de tecnologia, não vão mudar, e esses aí fatalmente vão ter que deixar o negócio, ou vai vir uma geração nova aí e assumir com uma visão um pouco diferente, ou até mesmo sair da atividade, arrendar para uma outra atividade. A gente tem visto muito isso, né? Mas se a soja chega aqui, eu consigo arrendar para a soja, um dinheiro limpo que eu recebo na conta, não preciso fazer nada, é muito mais fácil, né? Tem muita gente que tem essa visão. Por outro lado, a gente tem pecuarista hoje que compete em pé de igualdade com a agricultura, até mais do ponto de vista de produtividade e rentabilidade, principalmente. Então, eu acho que passa muito pela visão, né, o mindset, como que enxerga o negócio, a tecnologia, e entender que é coisa básica, né, que não tem nada de novo, como você bem colocou, a fundamentação básica do uso da suplementação está muito bem definida. Basta querer adotar e enxergar que há um benefício maior do que o custo, né? E o Pedro, aqui fazendo só uma observação, dentro desse sistema, o que me entristece muito, que eu acho assim, o canal Agroverdades, eu tenho me limitado e eu tenho feito muita seleção daquilo que eu falo, quem fala no canal, porque a internet virou uma terra de milagreiros, né? Então, essa semana eu assisti um vídeo de uma pessoa falando assim, eu vou te ensinar como produzir uma arroba mais barata. Eu falei, gente, mas há 30 anos que a gente sabe que a arroba mais barata não é a que dá mais lucro dentro da propriedade. Você pode produzir uma arroba de 30 a um custo de R$ 30 e gastar 50 hectares para poder produzir. Então, assim, são coisas ainda muito absurdas que hoje eu acho que vocês que trabalham aí, que estão nas empresas, antes você tinha que lutar contra para tentar informar as pessoas, e hoje você tem que, além de informar, você tem que lutar contra a contra-informação ou com a desinformação. Porque que é pior do que um cara que não é informado, que não recebe informação, é o cara que recebe informação errada, né? Isso é uma luta inglória e parece que se explodiu aí nas redes sociais e com as pessoas simplificando como ficar rico em 2 anos e vai por aí afora. Mas, Pedro, a gente poderia falar aqui uma hora, duas sobre o tema. Eu sei que você está aí, acabou de chegar de viagem, nós teremos mais oportunidades de falar sobre esse tema. Esse ano nós vamos fazer um evento que eu espero que você esteja conosco. Nós vamos fazer o Produpasto esse ano voltado só para a suplementação de bovinos a pasto. Já estou adiantando o convite aqui para você. Tá? Então nós vamos ter tempo para a gente discutir esse tema a fundo. E antes de passar a palavra para que você faça as suas considerações finais, eu queria parabenizar você, parabenizar toda a equipe da Nutron Cargill, que a gente sabe o quanto que tem, que é qualificada e que tem que vocês acabam se tornando uma referência para que os outros também qualifiquem e tenha quadros, zootecnistas competentes nos seus quadros. Então, parabéns de novo e muito obrigado aqui por aceitar o convite. Obrigado aí a Asbran que está dando a gente a oportunidade de fazer esses vídeos com vocês. Muito obrigado e passo a palavra para você fazer as suas considerações finais. Ô, Nilma, eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui com você. Conta comigo no Produpasto, depois só passar a data aí para a gente poder colocar na agenda aqui, que é minha corrida, mas eu agradeço mais uma vez o convite. E estamos aí na luta, como você bem disse, a gente tem um esforço muito grande aqui no Trona Cargill de primeiro ter as melhores pessoas da indústria, a gente fala isso abertamente, a gente quer ser o lugar onde os melhores querem estar conosco. Eu acho que
ter boas pessoas é fundamental para a gente poder atingir os nossos objetivos, disso a gente não abre mão, né? E principalmente pessoas que entendam de fato o negócio do pecuarista, do cliente, né? A gente só consegue ser relevante a partir do momento que a gente conhece de fato o negócio do cliente e propõe as melhores soluções. Não é um mercado fácil, como você bem disse, o Brasil é uma terra muito fértil para promessas fáceis, né, de produtos milagrosos, de cursos milagrosos. A internet e as redes sociais têm potencializado muito isso, então a gente enfrenta ainda mais essa barreira, mas graças a Deus a gente tem bastante pecuarista aí que tem uma visão empresarial, profissional, que está cada vez mais baseado em fatos e dados e não em promessas e conversa fiada, né, que a gente fala. Então essa é a pecuária do futuro, né, do presente e do futuro, é aquela que se baseia em ciência, em tecnologia, em fatos e dados e que mede, né, que tem números para ajudar a tomar a decisão. Quem não tem números fica só no achismo, aí é um campo muito fértil para tudo quanto é promessa que surge por aí. Então a gente se agarra nessa turma, que a gente acredita que é quem vai levar a pecuária brasileira daqui para frente. Então, agradeço mais uma vez aí pelo convite, pelas palavras, é sempre um prazer estar junto aqui, conte sempre comigo. Pedro, então, encerrando aí, muito obrigado e, como sempre, né, esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo.